E gostaria de apresentar para vocês a Ruth, né, que acho que quem está aí já conhece a Ruth Cidade, que é uma enciclopédia paralímpica, que a Ana está falando, mas eu gostaria de falar um pouquinho, né, da pesquisa que a Miss Lily fez, né, sobre a Ruth. Né, a Ruth é uma professora que deu aula na Universidade Federal do Paraná, é autora do livro Introdução à Educação Física e ao Desporto para Pessoas com Deficiência, né, investiu aí vários anos da sua carreira no estudo, né, de educação paralímpica e de educação física adaptada. E para quem não sabe, né, a gente fez uma pesquisa assim, né, que é a história das Paralimpíadas no Brasil, ou dos Jogos Paralímpicos. E aí a gente vai ler aqui com a Ruth e ver o que ela vai corrigir na nossa pesquisa aí. Mas assim, é bem rapidinho, é um super resuminho, né, que os Jogos Paralímpicos do Brasil chegam no final dos anos 50, né, e nas mãos aí do Robson Sampaio de Almeida e do Sérgio Del Grande, que eram portadores de paraplegia, e ao retornarem dos Estados Unidos em 1958, né, depois de reabilitação, eles trouxeram a ideia para o Brasil. Em São Paulo, Del Grande fundou o Clube dos Paraplégicos em 1958, o Robson Sampaio montou o Clube do Otimismo no Rio de Janeiro, e assim eles formaram as duas primeiras equipes esportivas de basquetebol sobre rodas no Brasil. Então, a gente pode dizer que o primeiro esporte paralímpico no Brasil foi o basquetebol em cadeira de rodas. Isso? Tá certo, Ruth? Isso. Tá bom. Certo. Então, vamos lá. Eu gostaria de que a Ruth se apresentasse também, assim, dissesse pra gente, né, de onde você é, Ruth, a primeira pergunta para você, na verdade, é assim, né, o que te fez estudar, né, o esporte e a atividade física para pessoas com deficiência? Bom, boa noite. É um prazerzaço estar aqui com você, né, e com o pessoal que está ouvindo. Eu espero que dê certo, né? A internet parece que não está ajudando, mas vamos tentar, não é mesmo? Eu sou de Curitiba e eu me formei no norte do Paraná, morava em Londrina e fiz educação física primeiro e depois eu fiz fisioterapia. Comecei a dar aula na universidade, logo que eu me formei, e eu dava aula de esgrima, né? Eu fui atleta de ginástica e de esgrima. Então, eu me formei e comecei a dar aula de esgrima. E como eu fazia o curso de educação física, dava aula e fazia o curso de. Tinha feito o curso de. E fazia o curso de fisioterapia enquanto eu dava aula. O pessoal do curso me chamou, né, e disse para mim que ia ter uma disciplina nova. Eu dava aula na UEL nessa época. Aí ia ter uma disciplina nova e que era, como eu era formada em fisioterapia, que era para eu estudar e assumir a disciplina. É uma disciplina que tratava da educação física, né, para pessoas com deficiência. Então, eu fui estudar um pouco, eles me deram 6 meses, e aí eu fui estudar um pouco sobre isso, embora eu já trabalhasse com o que a gente chama de populações especiais. Então, eu já trabalhava com populações especiais, e aí eu comecei a estudar, isso foi no final dos anos 80. Eu faço parte aí de uma segunda geração, né, de profissionais da área de educação física adaptada, né? Eu acho que faço parte dessa segunda geração, né? Então, eu fui estudar, e aí assumi a disciplina nessa universidade, na UEL, em Londrina, e fiquei ali até 86, 87. Eu sou formada já desde 81, então realmente aposentei, já faz, né, aposentei tem uns 3 anos. Mas diz que Então, assim, muda, não é? oi? Tá realmente a. Dizem que. Tá realmente a. A, inter...
Dizem que quando a gente aposenta é quando a gente mais estuda. Ah, sim. Então, aí eu não parei, né? Eu continuo. Então, assim, o que me fez entrar na área é que eu já trabalhava com população especial e tinha essa disciplina, que tinha sido colocada através de um decreto no currículo, um decreto de 87. Então, através desse decreto, as universidades tinham um período para se adequar, se adaptar, Uhum. se adequar. Então, até 91, todos os cursos de educação física na época tinham que ter um assunto, um conteúdo ou uma disciplina. O decreto 3/87. E aí foi que eu entrei na área, eu comecei a estudar e dando aula nessa universidade. E aí a primeira vez, uma das primeiras modalidades que eu vi mesmo foi o basquete cadeira de rodas no hospital da USP, no Hospital de Clínicas de São Paulo. Eu fui com um grupo de alunos visitar o hospital, e o hospital tinha a área de reabilitação e a área de esporte como uma continuidade ali, né, do tratamento. Similar ao início do esporte na Europa, né, na Inglaterra, que também era dentro do hospital, e o esporte como uma estratégia, né, de tratamento. Então, o esporte para a pessoa com deficiência na Europa, na Inglaterra, ela nasce dentro do hospital através da reabilitação. Uhum. E esse início que você contou da chegada do basquetebol no Brasil, ela vem de uma outra escola, ela vem de um outro início que é nos Estados Unidos. Sim. E que tinha a ver mais com os clubes, né? Com os clubes. Mas os dois inícios têm a ver com reabilitação, né? Então isso está muito, ainda hoje é muito forte, né? E realmente a maior pegada, vamos dizer assim, né? Da área da adaptada. Ela é consequência, o esporte, a atividade física, enfim, ela é para aquele que se torna uma pessoa com deficiência, né? Uhum. Principalmente o adquirido, que a gente diz, ela é realmente a partir da reabilitação. Muitos e muitos, ou a maioria dos atletas, principalmente os praticantes e os atletas, né, em geral, eles vêm dessa área, né, eles vêm da reabilitação. Depois que eu me aposentei, eu fiquei em Curitiba, eu fiquei 2 anos como diretora de esportes na Associação dos Deficientes Físicos do Paraná. E ali, realmente fica muito claro, né, o esporte como uma estratégia de reabilitação e de inserção e de inclusão, enfim. Então, e o basquete chegou no Brasil, foi o primeiro que chegou, né? Uhum. Foi o basquete. E é uma modalidade que está desde o início dos jogos, sempre esteve no início dos jogos, né? Então, desde sempre está nos jogos, como no programa, né, de Jogos Paralímpicos. Uhum. Basquete na minha vida, assim, de uma forma geral, ela é bem interessante. Eu comecei com uns 11, 12 anos de idade, eu comecei fazendo basquete. Uhum. Mas como eu sou uma pessoa, assim, pequena, tem 1,5 m, não prosperou, né? Mas eu fui aluna, assim, teve um tempo no colégio que uma das minhas professoras tinha sido da seleção brasileira de basquetebol, ela é da equipe de 53, a Aglaé Jorge. Nossa, você Então, a Aglaé, Uau! ela foi uma das minhas professoras, assim, né, no Colégio Estadual do Paraná. E a gente tinha maior admiração, a gente sabia que era, até porque quem me chamou a atenção sobre isso foi meu pai, porque meu pai tinha sido basqueteiro e era muito amigo, né, das basqueteiras. Então ele dizia, olha, presta atenção porque ela é professora lá e tal. E ele insistiu e eu comecei no basquete, mas não prosperou. Aí eu fui resgatada, vamos dizer assim, por uma professora que é minha inspiração, que é a Valquíria Daulin, e aí eu fui para a ginástica olímpica, né?
E a Valquíria, até a gente conversa, eu tive uma aproximação com ela, até falei para ela assistir hoje, e ela também era muito amiga da Aglaé. Então, assim, o basquete tem essa, na minha família, né? Eu tenho um irmão que é técnico, então, assim, o basquete sempre fez parte, assim, né, da minha vida, assim, né? Sim. Então, eu tenho uma coisa que eu adoro, assim, né? Basquete. Tá? Eu assisti o documentário, Uhum. né? Eu amei o documentário, eu já divulguei, já mandei para um monte de gente. O documentário que foi feito das atletas, nossa, eu chorei, é maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu lembro de assistir os jogos com meu pai, porque ele gostava demais, né? Então Uhum. eu lembro de assistir os jogos e tal. Então, assim, parabéns, viu? Toda a equipe. Depois eu assisti os documentários de como foi feito, né? E assim, amei, amei. Eu gosto demais. Não sei se você lembra, eu te mandei uma foto Uhum. de uma menina que eu trabalhei no programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte, né? Um programa do Ministério do Esporte com com as questões das meninas, né, Uhum. no projeto, e das pessoas, né, e das crianças e adolescentes com deficiência e as meninas. Então, aí depois entrou a Silvana, né, a Silvana Guelner, e a gente conhecia a Silvana assim mais de perto no projeto, né, no Aham. segundo tempo que ela trabalhou com a gente lá. Ela é E uma, até eu mandei a foto para ela, né? uhum. A Silvana é uma querida. A Silvana foi Ela da minha turma de é, mestrado, na Unicamp. Quer dizer, na verdade, ela já estava fazendo doutorado e eu estava entrando no mestrado, né? E uma amiga muito aham. querida mesmo, assim, tenho uma admiração por ela e um carinho por ela muito grande. Eu brinco com ela, eu digo assim, quando a gente começou a ser amiga, você sumiu. Ela falou assim, eu fui fazer a minha tese, É, não é? ela é ótima. E a gente conversou. Eu lembro que eu fiz a foto, depois eu mandei para o acervo, né? A foto foi a foto que eu te mandei. Me chamou muito a atenção porque a menina, eu sempre estava de olho nas meninas, né? E eu passei, ela estava jogando, insistindo e jogando e jogando. Eu tirei a foto bem na hora que ela acertou a cesta. E a cesta era ser uma zona rural, a cesta era feita de ráfia, a borda era de borracha, sabe assim, cano de borracha, Sei. né? E depois de ráfia, e a tabela era um resto de caixa de fruta, sabe? Uhum. Presa num eucalipto. E no fundo, assim, aquela horta, né? Num dia de inverno, assim, lá perto de Curitiba, numa cidade chamada Lapa. Então, assim, eu amo aquela foto, né? E a Silvana também. Esses dias a gente falou sobre a foto, ela falou, ai, maravilhosa a foto. É, Porque pega bem essa coisa da menina insistindo, que era uma coisa que a gente gostava de ver, assim, insistir com as meninas, né? E a participação delas no projeto. Foi por isso que a gente entrou no projeto, porque a participação das meninas é baixa. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando, né? Tanto uhum. na tese a gente foi contemporânea na Unicamp, né? E o que nos cola aqui que eu falei que é a minha orientadora, né? Que é sua amiga também, a Bia. E a Bia. E aí Uma coisa é, que e é a muito importante, que eu acho que já que você soltou o nome da Bia aí, a Beatriz, ela tem uma história acadêmica, não sei se você sabe, mas a Beatriz, ela é parte de um grupo de acadêmicos da educação física que foram pioneiros na área sociocultural da atividade física e do esporte. sim, E a Bia é a sim. primeira antropóloga da atividade física e do esporte do Brasil, do mundo, eu acho. É a primeira que assim, se especializou, foi trabalhar com. É, Porque você pode até dizer, né? Você é um antropólogo e tal, mas assim, a Bia foi trabalhar na tradição da antropologia, né? Com uma escola que absolutamente era desconhecida, com um assunto que era completamente diferente de tudo. Ela sai a campo para investigar um outro grupo social, né?
e assim, de uma prática completamente diferenciada no mundo inteiro. Então, a Bia, internacionalmente, ela aqui nos Estados Unidos, pelo menos, né, nas nossas associações, tem a Associação das Meninas do Esporte, né, do qual você acha que faz parte, ela também, e ela é extremamente respeitada. A Bia é uma Maria Beatriz, É. como é que é o nome todo? Maria Beatriz Rocha Rocha Maria Ferreira. Beatriz Rocha Ferreira. Rocha Ferreira, para quem Isso. conhece, Maria Beatriz, É, isso. uma assumidade. E ela é. E essa história das mulheres no paradesporto, assim, quando eu entrei no doutorado com ela era um outro projeto. E aí eu fiz a inscrição para o congresso da Paralimpíada de Sydney, porque eu fui na Paralimpíada de Atlanta como pesquisadora. E no de Sydney eu fiz a inscrição para o congresso e eu e a Bia estava no início do doutorado, porque foi em 2000, e entrei no doutorado em 2000. Aí a Bia falou assim, olha, então faz o seguinte, vamos fazer um roteiro aqui, a gente estudou um pouco, ela falou, você vai fazer entrevista com as atletas, tenta fazer. Então, como eu conheci ali o chefe da missão, eu estava como gestora, porque eu era presidente da sociedade científica na época, então eu fui e aí eu consegui entrar na Vila Paralímpica e fiz a entrevista com as atletas, eram 11 atletas da delegação toda, eram só 11 em Sydney, e eu fiz a entrevista com elas uma semana antes dos Jogos, e aí lá teve uma reunião, a primeira reunião do grupo de estudos de mulheres do Comitê Paralímpico Internacional, porque o grupo do Comitê Paralímpico Internacional foi criado em 2003. E em 2000 teve essa primeira reunião com os países e os representantes. E aí o chefe da missão falou, Ruth, vai ter a reunião, então me deram uma outra autorização, eu entrei na Vila Paralímpica, porque você tinha que ter toda aquela autorização, entrei na Vila Paralímpica e participei de 2 reuniões, né? E isso, assim, voltei com a cabeça virada, mudei completamente o projeto, falei, Bia, vamos mudar isso, né? E eu falo que ela é culpada. E daí eu mudei completamente o projeto e comecei a estudar a questão das mulheres no paradesporto. E aí, com estudos de sociologia. Aí a Bia tinha também essa base de Norbert Elias, né? A gente tinha um grupo de estudos de Norbert Elias, né? Um sociólogo, aí a gente fez por ali. Então, eu já vinha nos anos 80, eu fiz uma aproximação. Eu fui a 2 fóruns de mulheres no esporte, mas eu era assim, bem novinha, eu não conhecia ninguém. Fui ali, foi na USP com a Ludmila Mourão, sabe, assim, fiquei meio sem jeito e não fiquei muito nisso, não. Mas aí depois, no doutorado, né, aí foi que eu estudei. Então, aí a gente fez estudos dos organismos internacionais, fiz a conversa com as atletas, e aí gerou a pesquisa a tese de doutorado, que chama-se Atletas Paralímpicas, né, configurações contemporâneas e tal. Então, nisso a gente estudou aí várias coisas e foram bem interessantes em relação às atletas, né, paralímpicas, que a gente ainda consegue perceber, né, dentro dessa teoria, né. Mas assim, foi assim que eu entrei, né, na área. Entrei porque o pessoal disse, vai lá e estuda você isso, e eu gostei demais e fiz o livro, né, o livro já está na 4ª edição, é um livro de introdução, né, é um livro de geral. Agora a gente está fazendo a revisão do livro com a editora, que é a editora da universidade, né, e tem aí algumas questões aí, né, da minha vida que são questões inéditas, essa coisa de ser mulher dentro da universidade, né, de trabalhar Eu acho sempre com situações complicadas que a gente enfrenta.
E o que é interessante, assim, você entra numa área completamente nova que é imposta à universidade, né? Não é uma coisa reconhecida. Olha, nós precisamos ter uma disciplina de educação física adaptada porque nós temos essa população e nós queremos, né? Não é uma coisa assim, é uma coisa que veio imposta, né? Vocês têm que ter esse conteúdo e vocês têm que ensinar isso. Agora, eu vou essa pergunta para você é a seguinte. Você tinha um background aí de fisioterapeuta, né? Que te facilitava a desenvolver uma disciplina. Agora você foi convidada a dar essa disciplina nova, e como é que se constrói assim um conteúdo numa área totalmente incipiente dentro da universidade? Como que você conseguiu fazer isso? A gente foi bem interessante porque não se tinha. O que eu fiz foi despencar na USP, né? Eu fiz duas coisas. Eu fui para o Rio Grande do Sul e estudei educação especial. Falei, não é isso não. Aí, não é isso não. Aí ninguém sabia o que era, até porque vai começar o negócio. Aí eu despenquei na USP, na USP, e eu achei, até hoje eu tenho guardado uma apostila de umas 8 páginas, e ali tinha os conteúdos por deficiência da professora Verena Pedrinelli, que hoje, inclusive, falou, Rutinha, eu não vou assistir porque eu estou indo viajar. Ela é super conhecida na nossa área, maravilhosa, maravilhosa, primeira geração, assim. Então, ela dava aula na USP, eu peguei aquela apostila e falei, vou por aqui. Uhum. E aí, montei. Montei a disciplina, ela tinha, a gente veio aí num caminho, mas ela tinha uma característica muito, assim, de clínica, de médica. Então, assim, a gente arrasava com os alunos, eles tinham que saber tudo de lesão medular, todas as inserções, as saídas, as emergências, era assim, a gente paralisia cerebral, a gente acabava com os alunos, entendeu? Todo mundo tinha essa pegada aí. E aí, com o tempo, a gente foi trabalhando isso. Nós fizemos, quando eu fui presidente da Sociedade Científica, a sociedade foi criada em 94 na USP, a partir de um congresso que tinha na USP, que chamava Seminário em Educação Física Adaptada. Uhum. A partir desse seminário, reunindo esses profissionais das universidades que iam lá uma vez a cada 2 anos, se pensou na sociedade científica, que é a SOBAMA, a Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada. Isso. Foi em 94. Veja, o Comitê Paralímpico Brasileiro foi criado em 95. A SOBAMA foi criada em 94. Aí a gente fez ali teve uma reunião, e nessa reunião a gente começou a pensar o currículo, ou os conteúdos, porque as disciplinas eram assim, até hoje ainda é meio assim, você não tem uma coisa de... Os currículos são meio assim também mesmo no Brasil, mas você tinha disciplina de 120 horas, você tinha disciplina de 30 horas. Sim. Você tinha, por exemplo, a Unicamp, que tinha 3 disciplinas, e você tinha a Uberlândia com 3 disciplinas, porque Unicamp e Uberlândia eram os grandes centros da área aí no início dos anos 90, de adaptada, e você tinha 3 disciplinas, mas o restante do Brasil, você tinha uma disciplina. E ainda era assim, 30 horas. Então, não tinha. Aí nós temos essa reunião em 94, foi a primeira reunião de profissionais de educação física adaptada das instituições de ensino superior. E a segunda reunião nós tivemos em Curitiba, quando nós tivemos o congresso, em 2001. A gente registrou isso e aí a gente meio que organizou, olha, o que nós vamos chamar de educação física adaptada, educação física especial, que tinha esse nome também, tinha vários nomes, tinha metodologia especial da educação física, tinha de tudo. Então a gente deu uma conversada com os profissionais. Tava fácil, né? Porque nós não éramos muitos, nós éramos nesse dia aí 80 profissionais, certo? E agora, nós montamos um grupo, aí tem 15 dias, tá? Nós montamos um grupo, um GT, né? Montamos um grupo de trabalho com 6 profissionais,
para pensar de novo o que é a educação física adaptada, os conceitos, porque a gente viu que as coisas estão aí não se perdendo, mas diluindo muito, e a gente precisa de novo voltar, e não mandar, mas né, não vamos mandar em nada, mas vamos pensar o que a gente está fazendo dentro da universidade, né? E precisa de revisitar, né? Eu acho que a educação física ela precisa ser revisitada, porque eu não sei o que aconteceu, assim, eu sempre acompanhei o fato de eu morar nos Estados Unidos, assim, as pessoas até podem dizer, você não mora aqui, você não está aqui, você não vem no congresso aqui, mas eu acompanho, né? Eu tenho meus informantes, digamos assim. Não é? A Bia é uma das pessoas com quem eu converso, o Vitor Matsuda é uma pessoa com quem eu converso, né? O Serginho, da Universidade de São Paulo, que inclusive dá aula adaptada, que é o Sérgio Silveira, professor Sérgio Silveira, grande amigo, e por quem eu nutro uma grande admiração e faço parte das bancas dele, assim, né? Então, aí a gente vai observando que, assim, precisa de revisitar algumas discussões, porque as discussões continuam como as discussões que existiam quando eu saí daí. Eu saí daí em 2005, não é? Para sair mesmo, né, de verdade. Antes eu tinha saído no pós-doc, mas eu saí mesmo. Mas aí é o seguinte, vocês criaram esse grupo há 15 dias atrás, e como esse grupo funciona, e como que as pessoas fazem parte desse grupo, se elas quiserem fazer parte? Então, a gente criou, faz 15 dias, foi assim, conversando um com o outro, né? E a gente resolveu fazer um núcleo duro, né? Como a gente diz, né? Então, a gente resolveu, ainda fizemos uma reunião, colocamos todas as situações que a gente gostaria de discutir, Uhum. e a gente sabe que a gente não vai fazer as coisas sozinha, a gente tem certeza disso. E aí a gente vai chamando as pessoas, né, para as conversas. Por enquanto, a gente está nesse núcleo duro, ainda pensando, né, como a gente brinca, ainda fazendo o Como, toró de parpite, né? como existe ainda? A sociedade, Como a Sociedade Brasileira do Esporte Paralímpico existe? existe. Tá. A E Sociedade Brasileira de Atividade Motora Adaptada, a SOBAMA, existe isso. vocês. Recentemente nós tivemos a eleição. Aham, Eu faço parte agora do conselho fiscal. tá, e esse GT é dentro da Sobama ou é uma coisa independente? Não, a gente fez independente, por enquanto ele é um grupo de trabalho independente, mas que a gente fez a proposta para a atual presidente de fazer grupos de trabalho, e esse seria um grupo de trabalho. Então está tudo bem, porque a sociedade brasileira, a SOBAMA, ela não tem GTs. Ela não tem GTs, é diferente do CBCE, o CBCE tem os GTs, né? Sim. Então, a Sobama não tem os GTs. Uma das propostas, né, que foi levada para a atual presidente, que recém assumiu, a gente fez algumas reuniões, porque eu faço parte ali do conselho, Uhum. então a gente propôs GTs. E aí os GTs, eles vão ter que surgir de forma espontânea, é isso que a gente está conversando, né, de forma espontânea. A gente pensou em grandes áreas, mas ali dentro então, isso tudo ainda está a cargo da presidente ainda, né? Ela está pensando. Então, o que a gente fez? A gente se adiantou no É. sentido de tá pensando essas situações, né? Assim. Uma coisa, Então, eu acho uma das ideias mais geniais de todas as ideias que eu já vi acontecer no Brasil, assim, dos Ministérios da Cultura, Educação, etc. Mas quando o Gilberto Gil foi ministro da Cultura, ele veio aqui nos Estados Unidos para fazer um fundraising assim para a ideia dele, que era ter um ponto de cultura. Você lembra disso? Dos pontos de cultura? não lembro. Os pontos de cultura eram pontos em todos os estados brasileiros. E assim, o que ele queria era que todas as cidades brasileiras tivessem esse ponto de cultura. Era um ponto de internet que era um network de todas as escolas, desses centros culturais, digamos assim, né? E esses centros se Aham. estavam através dessa grande rede da internet. E aí eu fico pensando assim, né? Que os assuntos, por exemplo, eles sempre são os mesmos, eles sempre
caem, por exemplo, assim, é um ciclo, né? Vamos revisitar isso, vamos rever o conteúdo das disciplinas nas universidades, vamos rever a formação do professor de adaptada, vamos rever a atuação. Tá? Os assuntos, eles são os mesmos, só que num nível diferente e com propostas diferentes, né? Se a pessoa tivesse um ponto de cultura em cada cidade e esses profissionais que atuam na educação física adaptada tivessem acesso a esse computador, esse network, esse aplicativo, digamos assim, né? E ficasse antenado, olha, isso está acontecendo no Rio de Janeiro, isso está acontecendo em São Paulo, isso está acontecendo no Paraná, isso está acontecendo lá no Nordeste. É um espetáculo, um aplicativo. Sim, sim. Né? Boa ideia. Assim, porque o que a gente encontrou? A gente está falando no início dos anos 90 dessa disciplina. Sim. Você imagina o tanto que a gente andou, né, com a criação da Sobama. Assim, o que tem a ver, por exemplo, a Sobama com o Comitê Paralímpico e o esporte? Qual é o ponto de conexão do esporte paralímpico e a universidade, essas coisas? A gente não tem dúvida. Vai acontecer na próxima pergunta. Primeiro, eu queria que você falasse sobre essa evolução. Assim, o que evoluiu desde quando você recebeu essa disciplina aí de presente, né, até agora, assim? Quais as evoluções que você vê? Então, a gente conversa muito sobre isso. Claramente, o que acontece? Por que a disciplina veio? A disciplina veio de um movimento mundial de 1981 ser o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. Entre 1981 e 92 foi a década da pessoa com deficiência. A partir daí, teve muitos desdobramentos, e uma delas é a inserção da disciplina, é o cuidado da pessoa com deficiência, quer dizer, como é que a gente vai tratar isso dentro da universidade, nos diferentes áreas. Isso foi para a educação, veio para a educação física, certo? E a educação física e a pedagogia foram as primeiras graduações, e eu digo as que têm mais assim, raiz nessa história da educação física e esporte para pessoa com deficiência na educação física, e a pedagogia com a educação especial. Eu falo isso porque dentro da Federal do Paraná, eu e a outra professora da pedagogia, nós éramos as únicas que tratávamos desse assunto. Então, por exemplo, concursos de vestibular, banca de acesso para candidatos vestibulantes com deficiência, eu trabalho nisso até hoje, mais de 15 anos. A gente fez uma conta esses dias aí, uns quase 20 anos já. Entendeu? Então, a evolução, ela veio assim, a partir deste movimento mundial, que vai colocando dentro de vários lugares, entendeu? Essa necessidade de fazer e de tratar o assunto. Aí a gente começa dentro da universidade. A universidade, nós montamos várias universidades, até hoje, tem projetos de extensão para atender pessoas com deficiência na área da atividade física e do esporte. Sim. Aí tanto é que o desenvolvimento do esporte paralímpico, um grande salto, claro, você tem as associações, você tem isso acontecendo, mas a universidade, ela tem um papel fundamental aí, porque ela tem os projetos de extensão e ela começa a fazer a capacitação dos profissionais para atender essa área. A aproximação da academia, como a gente chama, né, da academia com o Comitê Paralímpico Brasileiro, a partir de 95, com a criação do comitê, ela é fundamental. Em Atlanta, eu fui para a Olimpíada de Atlanta e fui na DCID. Depois eu fui no Mundial da Special Olympics, que é uma outra organização de jogos maravilhosa também, né? Uhum. Mas nesse aí, de 96, foi a primeira equipe de avaliação uma equipe de avaliação vinha trabalhando com os atletas. Então, em Atlanta, você tem a primeira equipe de profissionais acadêmicos de universidade trabalhando com os atletas paralímpicos. E você vê um grande desenvolvimento e uma grande melhora. Uhum. Atrás, você vê a Sobama. Aí a Sobama ali fazendo congresso cada 2 anos, movimentando a área, trazendo e movimentando. A gente tinha um ponto de encontro. Sim. Nos anos 2000,
quando eu fui presidente, foi quando começou a internet. Então, eu lembro que, assim, digamos, o que você fez como presidente? Eu digo, como presidente da Sobama, eu fiz uma coisa muito importante. Compramos o domínio org e montamos um site. E a gente chamou isso de, sabe, o ponto de encontro, porque era tudo no correio. Você mandava, eu ia com aquelas revistas para o correio, com aquelas caixas imensas para mandar para os sócios, você entendeu? A gente fazia uma coisa assim, carta, fazia umas coisas assim. Então, assim, o site começou a reunir. Então, a gente realmente conseguiu dar um grande desenvolvimento. Então, tudo isso está junto. Você tem a universidade, você tem os projetos de extensão, você tem a Sobama, e antes da Sobama, o embrião, né, da Sobama, que são esses congressos, o Congresso USP, né, que a gente não pode esquecer disso. Ali você tem tudo isso caminhando junto. Então, se hoje o esporte paralímpico, né, tá onde está, então, tem academia junto, tem universidade junto, e você tem formação de profissional. Aproveita esse gancho aí, porque eu acho que as pessoas não sabem. Quer dizer, principalmente quem assiste, né, as nossas lives e as pessoas que vão ver depois, né, as pessoas que já estão aí, provavelmente têm um conhecimento, mas assim, dá um retrato aí do esporte paralímpico, porque eu acho que a gente tem mais medalha no esporte paralímpico do que a gente tem no esporte não paralímpico. A gente não gosta muito dessa comparação, porque são coisas diferentes, né? Mas assim, é diferente, mas é igual. É esporte de alto rendimento. Nisso é igual. Esporte de alto rendimento, funil, certo? Agora, o desenvolvimento do esporte paralímpico no mundo, ele começa com essa questão da reabilitação no hospital. Então, ela começa na Europa, no hospital de Stockmann-Deville, através de um médico que veio da Alemanha, ele se abrigou na Inglaterra. Eu estava lendo sobre a história dele, revendo a história dele aí por esses dias. Então, ele foi realmente obrigado a sair da Alemanha por conta da guerra, e aí ele vai com a família dele para sair da Alemanha e vai para a Inglaterra. E ali ele fica no hospital, ele tinha ideias, ele começa a usar o esporte como uma forma de reabilitação. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o pessoal estava também vindo da guerra, né, e era para deficientes físicos, lesionados de guerra. Então, o esporte nasce, a gente ouve assim, que sempre o esporte convencional nasce de homens, pensado de homens, para homens, com a maioria de homens, certo? O esporte paralímpico, ele também, incrivelmente, nasce na Inglaterra, da mesma forma como nasce o convencional, mas nos anos 60 e do pós-guerra. Então, em 1948, a gente tem aí um primeiros jogos masculino, e aí depois você vai tendo essa evolução 60, e aí vai, mas sempre no mesmo ano. Então, vamos lá. Ele começa no hospital para pessoas com deficiência física. Quem são essas pessoas? A maioria homens. Homens, porque são os lesionados de guerra, certo? São os lesionados de guerra. E hoje, quando as pessoas falam assim, mas tem muito menino no esporte paralímpico, tem mais homens no esporte paralímpico, né? Principalmente na deficiência física. Mas você vai ver da onde que esses meninos vêm. Eles vêm resultado de acidentes de moto, acidente de carro, mergulho em água rasa, geralmente meninos. Então, deficiência física. Mas você tem aqueles que são o congênito, ou seja, nasceram com deficiência, certo? Mas a maioria do adquirido, quando você vai ver, é sempre homens, tem mais. Então, no desenvolvimento dos jogos, você tem, em 1960, você tem a primeira vez que vai acontecer os Jogos Paralímpicos, que ele tinha jogos para paraplégicos, e depois ele vai se chamar Paralímpico, mas ele acontece em Roma.
né? Então, em 1960. Os outros anos, até 1988, ele vai acontecendo no mesmo país, mas não na mesma cidade, porque eles tinham organizações diferentes. Depois de 1988, que é Seul, começa a cidade sede, ela faz 2 projetos. Ela faz o projeto do Olímpico e do Paralímpico. Começa a ser no mesmo local, certo? E aí, depois de 96, aliás, é que entra, digamos, a obrigatoriedade. Agora sim, vai ter que ter. Sempre quando a cidade sede propõe o Olímpico, ele tem que propor o Paralímpico, né? Então é assim que eles vêm caminhando. Hoje eles são juntos. Até 96, até depois em Pequim, você ainda escutava sempre o pessoal falar só de Olímpico e esquecer sempre o Paralímpico. Hoje você vê que isso melhorou, mudou. Você tem sempre as pessoas se referindo ao Olímpico e ao Paralímpico. Uhum. Existe muita polêmica. Por que não faz tudo junto? Dá para fazer tudo junto. Tem um limite, né? Tem um limite. Você tem uma estrutura para o Paralímpico que é absurda. Uhum. Né? Você tem várias classes, você tem dentro da mesma modalidade, você tem classes, você tem a natação, você tem o S1 até o S10, você tem, né, você tem uma diferença incrível, você tem uma estrutura também complicada. O Paralímpico, ele tem um tamanho, né, são 4.200 até 4.300 atletas no máximo, mas sempre assim, gira em torno de 4.000 atletas, né? E aí, além dos atletas, você tem toda a infraestrutura, porque tem atletas que precisam, os atletas mais comprometidos, que cada vez são menos dentro dos Jogos Paralímpicos, né? E isso também é uma situação que a gente discute. Ele tem direito ao cuidador, ao acompanhante, enfim, se ele for muito comprometido e precisar de um auxílio, né? Então você tem isso também, você tem uma estrutura de suporte, né? Que é complicado. Então você tem um grande. Então, esse desenvolvimento, a gente vê que ele vem melhorando. A participação das mulheres, né? Das meninas também vem aumentando. E a gente também investiga porque, assim como a gente investiga por que elas não chegam no esporte convencional, ou tem essa dificuldade do esporte convencional, a gente tem também isso no Paralímpico, né? E ainda com agravantes, né? Então, se você tem. Quando eu fui chamada para o programa Segundo Tempo, qual era a dificuldade, né? Não era só para meninas com deficiência. Uhum. A gente tinha que pensar para todas as meninas e adolescentes, né? Uhum. Então, qual era no programa Segundo Tempo? Eu entrei em 2007, fiquei até 2017. Então, a gente tinha eu cheguei lá, o pessoal falou assim, nós temos uma grande dificuldade, nós só temos 30% de meninas num projeto social. Uhum. E nós precisamos aumentar esse número de... Como é que a gente faz para trazer as meninas para o projeto? Uhum. Né? E aí foi assim que a Silvana veio para o projeto, né? Assim que eu a conheci de perto, assim, porque precisava estratégias para pensar como você vai trazer as meninas para o projeto social. E aí trazer as meninas com deficiência, que é também uma outra história, que é complicado. Então você tem, dentro do projeto social e da base, você tem essa dificuldade para trazer, e você tem isso também no esporte de rendimento. Você tem essa dificuldade de ter as meninas, né? Qual que é, por exemplo, a gente tem dados demográficos de números de pessoas com deficiência do sexo masculino e do sexo feminino? Como que é isso no Brasil? Não, a gente não a gente não encontra, não desse jeito. Não, você encontra assim, ó. Você encontra assim. Quando eu sempre estou refazendo a revisão do livro, e aí tem lá as causas, prevenção e causas de deficiência, que eu consegui fazer ali um apanhado, assim, de anos, porque você não encontra, você encontra tudo separado. Então, eu tentei ali, junto com a professora Patrícia de Uberlândia, a gente tentou trazer isso tudo para um lugar só.
Quando você vai atrás, você consegue encontrar esses números mais organizados naqueles censos do Detran, do Detran Nacional, que eu agora esqueci o nome, Cidetran, uma coisa assim, nacional. E você Uhum. encontra assim, aí você encontra um pouco o que é masculino e o que é feminino, quer dizer, aquilo que tem mais meninos. Então você tem mais meninos, porque só vai aquilo que for registrado. Então, por exemplo, os Detrans, a Polícia Rodoviária Federal, tudo eles vão concentrar esses dados e você tem acesso, você consegue na internet. Você Uhum. consegue assim, mas aí você vai ter lá, por exemplo, foi registrado naquele ano tantos acidentes de moto, tantos de bicicleta, tantos isso, e você tem dividido se os envolvidos eram homens ou mulheres, mas você não tem se isso gerou ou não gerou deficiência. Isso ainda Entendi. existe assim, É, isso ainda se faz uma inferência, entende? Por causa daquilo que o hospital recebe. Isso eu tentei fazer também em Curitiba, na região metropolitana, tentar fazer isso, mas é um trabalho insano. Você não consegue, só você ficar na porta do pronto-socorro, entendeu? E ficar anotando, porque você não não, consegue esse tipo de. antes de Ainda falar, não. antes de falar com você, eu tinha feito uma pesquisa para saber assim, mais ou menos quantas pessoas com deficiência, né? Tem um site do IBGE que é muito bonitinho, que diz assim: se o Brasil tivesse 100 pessoas, nós seríamos 19 com deficiência visual, 7 com deficiência com alguma deficiência motora, 5 com alguma deficiência Uhum. positiva, um com deficiência mental ou intelectual, o que é bastante, se a gente pensar na população do Brasil. Isso. É, Isso você tem, isso você tem. Uhum, você tem essa geral, assim, você tem, pelo IBGE, que outro também a gente questiona. exatamente, né? Porque assim, o censo de 2020, né, que vai sair agora, que deveria sair bastante assim, que daria para pensar, porque a gente sabe, Isso, porque aqui nos Estados Unidos a porcentagem de homens com deficiência é muito maior do que mulheres com deficiência, né? Que a gente saiba também, porque às vezes as famílias escondem, né? Então, assim, não sim. são detectadas. Mas aqui, assim, a gente até confia mais nos números, porque os números são pelos dados epidemiológicos, são os dados governamentais e tal, e que quando a criança nasce com Uhum, deficiência ou quando ela é detectada com alguma deficiência, isso gera um banco nacional. Mas eu queria perguntar você uma coisa, tem um dado geral, eu queria você tem perguntar, um dado geral, assim, porque a gente falou sobre Claudinha. A gente falou sobre muita coisa legal, assim, a gente falou sobre as coisas, a evolução que aconteceu e etc e tal, né? E aí quando a gente faz uma pergunta que é para comparar, assim, né? Porque assim, o esporte é esporte, pessoas são pessoas, né? E a gente sabe que o esporte no Brasil, assim, né? É apoio zero. Se a pessoa não for lá, não fizer um projeto e não colocar Aham, as empresas darem dinheiro e etc, né? Que é o famoso, né? Lei Rouanet do esporte, né? Que é, ninguém entende que o Brasil dá uma carta. Agora, você tem que buscar o dinheiro, né? Você tem que buscar a empresa, aham, ir lá e conversar e pedir, conseguir esse dinheiro, o que é muito difícil, porque né, o que as empresas querem é um tipo de visibilidade, assim, aham, como é que vai ter visibilidade através de um esporte que não ganha? Então, o esporte tem que ganhar primeiro para depois ganhar o dinheiro, mas para poder ganhar precisa ter infraestrutura. Como que você vê que isso acontece no esporte paralímpico? Existe uma facilidade ou uma dificuldade? Né? Assim, o que o esporte paralímpico hoje enfrenta em termos de barreiras para o seu desenvolvimento? tem várias coisas. Melhorou demais porque quando as pessoas reclamam demais, assim, mas quando a gente vê lá e vê hoje, quando você olha, né, a história de longa duração, melhorou bastante. Melhorou bastante. Tem muito para melhorar, claro, tem muito para melhorar. Uhum, Mas, assim, você vê hoje, a gente tem mais centros de atendimento, você tem o esporte organizado, se você compara com 2 décadas anteriores, ou uma década, ou 2 décadas anteriores, você vê isso de uma forma mais organizada. Para quem quer fazer
atividade. A gente não tem ainda, né, mais pessoas fazendo. Então então vou falar de quem está fazendo. Então, poderia ter mais gente fazendo? As pessoas poderiam sair de... Então, se a gente fala quais são as barreiras para o acesso à atividade física e ao esporte, né? Principalmente a acessibilidade, né? Você tem acessibilidade de várias ordens aí, né? Você não tem transporte acessível, você não tem local acessível, você não tem... Então, às vezes você tem o professor, mas você não tem o local acessível. Então, isso a gente enfrenta o tempo todo, né? Até ontem ali, aliás, a minha equipe de bocha hoje, né, que eu falo que ainda é a minha equipe, saiu hoje de Curitiba e está indo para Itajaí, aqui do lado onde eu moro, para competir, certo? Então, assim, aí você olha para o ônibus, aí aquele ônibus, então a gente não tinha o ônibus com elevador. O dia que nós saímos com a equipe de basquete, né? Porque tinha equipe de basquete kids, a criançadinha que jogava aqui do lado em Joinville, a gente trazia aqui em Joinville para jogar, porque as únicas duas equipes do Sul era Curitiba e aqui de Joinville, então a gente trazia. O dia que nós saímos com aquele ônibus, que tinha aquela plataforma, ela tirou uma foto, as mães adoraram, os pais vão junto, tal. Então você tem algumas facilidades que chegam atrasadas, mas você tem essas dificuldades. Você não tem um menino para sair de casa, para sair para ir lá para fazer. Então, ele luta o tempo todo para chegar no local para fazer atividade. Quando chega, então você tem o problema do equipamento. Então, vamos falar do basquete. O basquete precisa de cadeira, e a cadeira custa caro. Então você faz 1 milhão de projetos, entendeu? E um dia você consegue a cadeira, igual a gente estava ali na Associação dos Deficientes Físicos ou a própria universidade. Eu fiquei 3 anos na fila para conseguir cadeira de rodas, dentro de um projeto do governo, para poder ensinar o pessoal da universidade, entendeu? Para ensinar os acadêmicos. E aí depois as mesmas cadeiras eram usadas pelas crianças e os adolescentes. A gente tinha uma guerra. Nós tivemos aí um embate com os pais, porque a gente tinha as cadeiras grandes e as crianças pequenas, entendeu? Então, assim, é uma luta. Enfim, então quais são as dificuldades? É o equipamento, é a acessibilidade, é a falta de pessoal interessado. Veja, é a última coisa dentro da universidade, sempre falo isso, não tenho dúvida. Aonde é que tem dinheiro? É onde o pessoal vai do bacharelado, o pessoal precisa ganhar dinheiro. Então, assim, eu me formo, eu vou ganhar dinheiro aonde? Eu vou dar aula. Aonde é que tem dinheiro? Então, não é, né? Não é nesse lugar. Esse lugar é difícil, porque você ainda trabalha com projeto, você ainda trabalha com toda essa dificuldade. Para a criança e o adolescente, ele vai trilhando um caminho, aqueles que se dedicam ao esporte, porque nem todo mundo está afim, vai fazer outra coisa, tudo bem, mas aquele que se dedica, ele consegue, através de projetos, pelo menos no Paraná, ali onde eu tenho mais experiência, a gente tinha a lei de incentivo da cidade, de esporte da cidade, então a gente ajudava os meninos a fazer projeto, certo, para conseguir a bolsa, a do governo do estado, e se ele é um atleta de nível nacional, ele consegue também a bolsa de nível nacional. Os atletas paralímpicos ganham prêmio e tem bolsa também. Então, isso também, dentro da tese, conversando com as atletas, muitas delas e muitos dos atletas estão neste lugar porque é um lugar, né? É um lugar social, é um lugar de reconhecimento, é um lugar onde isso a gente via muito, né? Eu sou atleta, é um lugar onde ele é atleta e enquanto ele é atleta, ele não vive ou vive os dois mundos, ser atleta e ser uma pessoa com deficiência sem ser atleta, tem isso também. Né? Então, esse aí é uma conversa mais aí que a gente foi vendo no dia a dia, mas também depois das entrevistas, da análise do discurso e tudo mais, você vê esse lugar social, né? Esse lugar de reconhecimento do atleta. E que em muitos momentos, nesse caminho do desenvolvimento do esporte paralímpico, saiu do herói, do coitadinho, do herói, entendeu? O super-herói, e agora
a gente está entrando aí num outro discurso, que é o que a gente percebe. Porém, mesmo assim, você percebe que esse é o lugar. Então, quais são os facilitadores, né? Você tem mais projetos, os projetos estão aí, mas as pessoas às vezes não conseguem chegar. Eu tinha atleta, por exemplo, que deixou de treinar porque se você não vem me buscar, tinha isso também, lá nos anos 80, assim, você tem que ir buscar, você leva o ônibus. Aí eu falei assim, não, parou, tem o ônibus para aqui, do lado, o ônibus, né, passa perto lá, né, então tá, então vocês não vão vir. Quer vir treinar? Vocês têm, porque a gente não tem mais ônibus para ir buscar. Aí, até o pessoal, então tá bom, então a gente vem. Então, vieram treinar alguns, outros não vieram, porque uns queriam que a gente levasse, buscasse, fizesse tudo, porque isso existe também. Então você tem de tudo, né? Você tem essas facilidades e você tem essas dificuldades. Uma coisa é o sistema. O sistema para o esporte de rendimento, ele está organizado. Veja, com a criação do Comitê Paralímpico, isso se organizou, porque era realmente uma outra organização. E agora como o olímpico, ela vem se organizando. E o sistema de classificação, que vamos dizer, o calcanhar, né, de Aquiles, como o pessoal diz, é o nó do negócio, é a classificação, mas que é fruto de trabalho de um professor alemão, que construiu um sistema de classificação, né, que foi para o basquete, foi o basquete que puxou também a questão da classificação, e a partir disso se pensou a classificação para as outras modalidades. O que a gente discute muito hoje. Ruth, porque assim, eu tenho uma curiosidade para saber, como é que é a classificação? Dá para explicar em linhas gerais ou é muito complicado? É muito complicado, mas em linhas gerais eu digo que o sistema de classificação, ele é vou chamar assim de estratégia, tem muitos estudos em relação a isso, para que os atletas possam competir de maneira mais justa, certo? Você nunca vai encontrar um ponto assim, isso aqui é perfeito. Não, mas você consegue aproximar, certo? Situações diferentes para ter uma competição mais justa, ter aquele ponto, né, que seja um pouco melhor, mais justo, vamos dizer assim, a competição seja de forma mais justa. Então, esses estudos, né, elas partem das funcionalidades, né, e você tem bancas, você tem o professor de educação física, o fisioterapeuta, você tem o médico, você tem uma banca que faz a análise a partir de critérios, e cada modalidade tem os seus critérios e tem a sua classificação, né? Eu fui classificadora, por exemplo, da esgrima. A esgrima, na minha vida, foi uma coisa muito interessante. Eu fui esgrimista e dei aula de esgrima. 5 anos eu dava aula de esgrima na universidade. E aí, você vai dar aula de adaptado. Fechei a esgrima e fui embora. E aí, lá em 2003, a gente, junto com um grupo, a gente montou a esgrima no Brasil. Aliás, estou com minha blusinha de esgrima que eu arrematei num leilão aqui do nosso medalhista Giovanni, né? E daí eu arrematei, nós fizemos uma rifa online, assim, um leilão online, e eu arrematei, falei, eu vou arrematar essa jaqueta, arrematei. Ele é grandão, tive que fazer uma pequena reforma aqui, mas deu certo. Então, assim, a esgrima na minha vida foi assim. Então, a gente, junto com o grupo, aí essa coisa do pioneirismo, né? Eu era a primeira equipe que a gente teve, assim, só de mulheres, eram 4 meninas. Eu fui a primeira técnica, era a primeira equipe só de meninas. A gente tinha só eu de menina no começo, de mulher, né? Como técnica. Depois eu fui classificadora, né? E coordenadora, enfim. Então, assim, a esgrima era uma modalidade que, por exemplo, como é que você começa um negócio desse, né? Eu fui lá na Federal, abri um armário dos anos 70, tirar as armas,
Nós levamos 2 dias lixando aquilo com luva, porque estava todo enferrujado, porque você não tinha o material. E nós começamos desse jeito, a esgrima em 2003 no Brasil, e hoje a esgrima, né, tem muito que crescer, mas está aí. A gente só tinha, em 96, nós só tínhamos uma atleta, que era a Andréa Mello. A Andréa treinava nos Estados Unidos, ela tinha ido para os Estados Unidos e estava treinando, aí com um técnico que era, se eu não me engano, ucraniano. E no dia que foi feita em 96, que eu estava lá e assisti a coletiva dos técnicos, eram só homens, todos os técnicos homens, e a irmã, que não era técnica, mas que fazia o papel de técnica, só ela, mas ela não era técnica, o técnico era um homem, então só tinha homens técnicos. Então, isso também é uma coisa que a gente estuda dentro do esporte convencional, mas no esporte paralímpico a gente se debruça nisso, quer dizer, quem são essas mulheres que estão no esporte paralímpico? Eu fiquei muito surpresa que o basquete cadeira de rodas, por exemplo, a classificação, que é o que a gente está falando, são, se eu não me engano, 26 classificadores. São 26. 15 são mulheres. As classificadoras são mais do que os homens, entendeu? As classificadoras. Mas os árbitros não. Os árbitros não. E a coordenadora da arbitragem é uma mulher. E ela só tem 5 árbitros. Os árbitros do basquete cadeira de rodas, a maioria são homens, mas a classificação é ao contrário, tem mais mulher do que homem. Por quê? Pois é, mas aí é interessante isso, você falar isso, porque quando eu estava lendo antes de fazer essa conversa com você, a gente vê que entre os atletas, né, dos últimos jogos, né, de Tóquio, diz assim, 68 têm deficiência severa. 42 homens e 26 mulheres. Ou seja, a porcentagem de mulheres é um pouquinho mais alta do que a participação nos Jogos Olímpicos que não são paralímpicos, né? E aí, que os Jogos de Verão, né? E aí, assim, foi o maior, né? Eles tiveram 259 pessoas na delegação, incluindo atletas, guias, calheiros, goleiros e timoneiros, né? Além de comissão técnica, médica, administrativa, totalizando 435 pessoas. É a maior delegação nos Jogos Paralímpicos no exterior, né? E, assim, as medalhas inéditas no halterofilismo, a despedida do Daniel Dias, e aí, quando a gente vê esse número de mulheres, eu fico pensando assim, gente, cadê essas mulheres que a gente não vê nos jornais, a gente não vê na televisão, a gente não sabe, entendeu? Existe o basquetebol em cadeiras de rodas de mulheres, aonde está? Não é? Então, o que acontece com as mulheres? Repete essa pergunta, que eu tenho alguma coisa do basquete. Essa coisa maravilhosa, né, das mulheres aí, né, dos árbitros, né, e a gente vê que alguma coisa muda, não muda no cenário do atleta, mas muda no cenário, né, das administrações. Isso. Que começa... As mulheres, a gente tem desde 2002, eu e a professora Beatriz, né, eu e a Bia, nós fizemos uma proposta para o Comitê Paralímpico de fazer o estudo das meninas e mulheres dentro das regionais, né, e aí nós levamos um grande não, né, essa coisa de querer fazer as coisas, né, e ter muito homem, a gente leva um grande não. E na época não havia interesse, enfim, hoje você tem o grupo de estudo, hoje você tem pelo menos a iniciativa, você tem essa visibilidade, você tem essa preocupação dentro do próprio comitê, enfim. Mas no basquete cadeira de rodas, eu conversei com o presidente do comitê da Confederação Brasileira de Basquete Cadeira de Rodas, conversei com ele essa semana, justamente para a gente conversar aqui sobre basquete, e ele me falou que esse ano tem 63 clubes filiados. E aí ele me disse o seguinte, 7 equipes no feminino só. E é uma divisão. Veja, o basquete masculino tem 3 divisões, e o feminino tem uma divisão com 7 equipes. Eles vão fazer o brasileiro em setembro, com uma única divisão.
Mas ele me deu, eu comecei a perguntar para ele, queria me aproximar dessa história, e Uhum. aí ele me disse que existem. Ele me deu 9, acho que são 9 nomes de técnicas mulheres que dirigem equipe masculina. Sim. Mas todas as equipes femininas são dirigidas por homens. Uhum. Eu acho que é uma coisa para gente olhar, sabe? Isso Para gente olhar. é a Ana Cardoso, né? Que é aí a nossa técnica brasileira, que era técnica da equipe nacional masculina da Colômbia, né? Colômbia, Aham, aham, mas né, eu não lembro mais. Mas assim, isso mesmo. e agora ela volta para o Mas, Brasil como técnica, né? Da seleção. aham, Então isso é muito interessante, isso vale um estudo. Mas assim, é, vai chegar no final da nossa live, quer dizer, a gente já passou do nosso horário, mas assim, eu queria que você deixasse um recado, assim, né? O que, que ainda precisa melhorar, o que, que a gente pode fazer, né, como cidadão comum, entendeu? Porque uma das coisas mais legais da minha última live, assim, que a gente estava falando sobre mulheres, né? E a gente entrevistou a Cleide Leone, que é uma das maiores aí incentivadoras do basquetebol feminino no Brasil, ela é uma fã, né? E a gente estava falando dessa coisa da menina, né? Da menina gostar do esporte, que não é diferente do menino. O menino cresce ali assistindo futebol com o pai, assistindo, né, esporte com o pai, e menina não. Né, assim, muitos dos casos, quer dizer, eu sou uma menina que eu vivia grudada no meu pai e vivia assistindo as coisas que ele assistia, os jogos, futebol eu também. Eu também. assim, como que você vê a mudança em termos da sociedade nesse, nesse parâmetro assim da educação para o esporte paralímpico? Porque a gente sabe que existe o preconceito, existe o estereótipo, né? Senão os jogos estariam lotados, né? Como estariam outros jogos e É. não teria tanto problema. Mas assim, dá aí o seu recado final, né? E para a gente encerrar aí com a sua aí na sua sugestão, por favor. Olha, eu acho que eu penso que para a gente alcançar mais, eles existem as pessoas com deficiência, existe um número, certo? Uhum, Essas pessoas ah, não estão, não conseguem ainda sair de casa, mesmo nos grandes centros, não conseguem ainda sair de casa para fazer atividade física. Então, isso de forma geral, a gente tem isso, se você vai pensar a população de uma forma geral, você tem um número muito pequeno que tem acesso ou que se propõe a fazer. uhum, Então, qualificar o profissional de educação física sempre, e isso é a nossa batalha dentro das universidades, né? Qualificar o profissional, isso já tem melhorado. A visibilidade da pessoa com deficiência, hoje eu escuto uma conversa sobre mulheres, outra, mas sobre, inclusive, os feminismos, né? O feminismo ou os feminismos, enfim, mas nunca vejo a palavra da mulher, principalmente da mulher com deficiência. Recentemente trabalhei num projeto da prefeitura, uma política pública de saúde para mulheres com deficiência. Da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e você vê a mesma dificuldade, o acesso. uhum, Então, nós precisamos melhorar o acesso, porque se nós melhorarmos o acesso, ou seja, a forma das pessoas chegarem dentro dos projetos, dentro das universidades, estarem nas ruas, estarem fazendo as coisas, estarem na escola, se você melhora esse acesso, você dá visibilidade. Quando você dá visibilidade, você faz o outro pensar sobre. E quando você faz o outro pensar sobre, certo? Mesmo que ele não fale, ele olha e pensa sobre isso, certo? Ele pode mudar a percepção dele sobre as possibilidades que as pessoas com deficiência têm. Que é esse a grande sacada, quer dizer, trazer as pessoas para estarem juntas, fazendo as mesmas atividades, seja elas quais forem. A gente pode falar de atividade física, esporte, a gente pode falar de ir ao cinema, pode falar de ter acesso ao consumo. uhum. Se a pessoa sai e está lá, né, ela está usufruindo
e ela está convivendo, ela está na rua, ela está fazendo o outro pensar. Quando ela está fazendo o outro pensar, tudo isso traz benefícios para ambos, e principalmente o que a gente fala da escola. Se as crianças estão na escola e estão juntas, elas vão pensar sobre e vão ter uma convivência mais tranquila no sentido do respeito à diferença, né, de pensar sobre o outro. É essa que é a ideia, sempre, seja na educação, no esporte ou outras áreas, né? Você dar o acesso. Eu recentemente trabalhei na questão da saúde, sempre trabalhei na educação, fiz projetos para a cultura também, de Lei Rouanet, né, nessa área também fiz, justamente para pensar isso. Eu acho que o recado é esse, dar a oportunidade, trazer para junto, fazer conviver, porque aí as outras coisas, né, a gente vai pensando junto no caminho. Olha, Ruth, foi um prazer conversar com você. Eu queria te agradecer muito. Queria agradecer a Bia, que está lá se recuperando. Então, a gente deseja assim, que ela se recupere bem rápido. Bia, melhore, Bia, melhore. Então, eu agradeço muito, muito, muito a você pelo seu tempo, a sua generosidade de estar aqui conversando com a gente e por essa aula maravilhosa, né, sobre... Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com gente tão maravilhosa que eu assisti várias lives. Uhum. Gente tão maravilhosa, generosa, a equipe que trabalha com você, o vídeo, o filme, eu estou honradíssima de estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. Imagina. Olha, um abraço para todo mundo, abraço para você. Agora eu vou falar, Mulheres à Sexta entra de férias, né? A gente fez 2 lives essa semana, porque a partir da semana que vem nós não temos lives, nós vamos fazer uma retrospectiva, segundo a Thaís, nós vamos fazer uma retrospectiva das lives aí, cada semana a gente promove uma live diferente. E também tem uma proposta que eu estou fazendo, um compromisso público aqui com a Thaís, né, de soltar aí um blog no nosso site www.mulheresacesta.com.br, né, de reflexão sobre todas essas lives que a gente teve aí durante esses 2 anos e sobre as pessoas, né, que passaram por aqui e dos assuntos que a gente mais aprendeu, né. E Liga São Paulo, não fique triste, né? Esse período de férias aí das lives é um período de reconstrução das lives, das pessoas que a gente vai trazer para o próximo semestre, e aí de uma linha mais, digamos assim, mais informativa e que traga mais consciência da prática esportiva no Brasil, principalmente para mulheres, principalmente na área de esportes de times, né? Porque a gente fala de team sports, né? Que é o mais complicado, é o futebol, é o voleibol, é o basquete, e a gente continua com foco no basquetebol feminino e trabalhando junto aí para poder crescer o esporte. Então, assim, Mulheres à Sexta entra de férias de lives, né? Mas a gente vai ter bastante coisa acontecendo. Vai ter coisa muito legal acontecendo aí durante esse período sem lives. A gente vai ter blogs, vai ter retrospectiva das lives. Então, fiquem ligados aí, acionem o sininho e a gente vai conversando. E um abraço, Ruth, para você, um abraço para todo mundo que assistiu. Muito obrigado, obrigado pela presença. E a gente continua a conversa pelos comentários. Um abraço. Tá ok. Beijo. Beijo. Tchau.